Fala, galera. Meu nome é Murilo. Para quem não me conhece, eu sou ex-aluno aí do SESI Sorocaba. Atualmente estou cursando Engenharia da Computação na Universidade de Wisconsin-Madison, aqui nos Estados Unidos, graças ao Passaporte para o Futuro. E eu sou apaixonado por essa área de tecnologia, programação, robótica. E aí espero que hoje eu consiga passar um pouquinho de uma coisa muito legal para vocês, que é a parte do banco de dados em nuvem, utilizando o MongoDB, que facilita bastante o nosso trabalho. Vocês, acho que a maioria, né, são alunos de ADS aí do Senai, então já devem ter uma experiência aí com banco de dados, provavelmente vocês mexeram bastante com SQL, né, mas eu vou mostrar para vocês aqui o MongoDB, que você salva em nuvem de uma maneira muito, muito simples, sem ter que decorar a linguagem SQL, não tem essa coisa de linguagem SQL, uma coisa muito mais simples para você guardar qualquer tipo de dado em nuvem e acessar de qualquer lugar, certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Tudo sim, Murilo. Então, beleza. Certinho, pode continuar. Então, a dinâmica da aula que eu quero fazer hoje, eu queria que fosse um bate-papo, assim, para vocês tirarem suas dúvidas, tá? Então, eu vou fazendo um passo a passo na prática, então vocês vão sair daqui realmente sabendo fazer o projeto. Então, não vou simplesmente eu fazer o projeto aqui para vocês verem. Eu vou fazendo e vocês também vão fazendo aí pelo computador de vocês, para que cada um de vocês tenha salvo esse arquivo e tenha feito na prática, para vocês aprenderem como funciona. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, só ligar o microfone e responder, porque a gente está fazendo um bate-papo aqui, tá? Então, pode perguntar qualquer coisa aí no meio da aula, uma explicação, alguma coisa que não entendeu muito bem, que a gente volta e faz, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês o projeto que a gente vai fazer aqui, do começo até o fim, tá? A integração com o banco de dados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu peço para que vocês sinalizem se vocês estão conseguindo ver a minha tela, certo? Compartilhei aqui. Estamos vendo. Conseguindo ver? Aham. Então, beleza. Então, aqui, tá? A gente tem um sitezinho aqui bem simples, só o HTML da página mesmo, que ele está rodando em Node.js, que eu acho que vocês já devem ter trabalhado aí, que é muito simples também, utilizando JavaScript. E a gente vai fazer aqui uma aplicação que eu consigo colocar aqui uma informação, tá? Então, nesse caso aqui, o meu banco de dados aqui, eu estou colocando com produtos e quantidade. Vou colocar aqui um produto pão, por exemplo, e quantidade. Vamos falar que tem 20 pães aqui. Vou colocar aqui em salvar. Bum, ele já salvou aqui, isso aqui já está salvo no banco de dados, já está salvo na nuvem. Então, vocês conseguem acessar de qualquer lugar dessa maneira aqui. Quero atualizar o pão. Agora não tem mais 20 pães, tem 15. Vou dar aqui um atualizar. Já mudou aqui também a quantidade, tá? Só desse item aqui que a gente colocou para trocar. Tá um pouco pequena a letra, mas vocês estão conseguindo enxergar de boa essa parte? Sim, tá de boa. Então, beleza. Mesma coisa também, agora eu quero apagar o pão aqui com quantidade 15, vou dar aqui um deletar, apaguei ele, já apagou do banco de dados, já apagou de todos os lugares. Então, a gente vai sair do zero, praticamente, para a gente conseguir fazer essa aplicação aqui, que são as operações básicas aí do banco de dados, que é você criar, você ler, você atualizar e você deletar. Então, vamos lá, eu vou fechar aqui a execução, está acontecendo, e eu vou abrir o código da mesma maneira que vocês têm aí, que o Daniel passou para vocês. Eu estou com o mesmo código que eu mandei para vocês. Só confirmem para mim se vocês conseguem abrir o código aí, rodar no VS Code, está funcionando de boa aí para vocês, abrir o código pelo menos. Sim, todo mundo já baixou aqui, tá? Já estamos com o VS Code aberto. Então, beleza. Porque assim, eu só vou dar continuidade no próximo passo quando todo mundo estiver me acompanhando, tá? Então, a gente vai fazer de uma maneira bem dinâmica, assim, em grupo. Tá? Então, o que isso aqui está fazendo, tá? Esse código inicial que eu mandei para vocês, ele não tem a integração com o banco de dados ainda. Ele tem somente a parte web, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Eu fiz um esqueminha para vocês verem aqui. Aqui o browser, né, que é o navegador que a gente acabou de acessar, ele vai mandar informações para o server e o server vai mandar informações para ele, como os itens que tem lá para você salvar. E aí, o que o servidor vai fazer? Quando a gente clica aqui no browser, que é no navegador, pedir para salvar um novo dado, a gente vai mandar essa requisição para o servidor via HTTP,
e esse servidor ele vai se comunicar com o MongoDB e vai salvar os dados, e vice-versa, tá? Então, essa parte aqui do navegador com o servidor já está feito, já está no código que eu mandei para vocês, porque o foco de hoje é o banco de dados, tá? Mas se depois vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar nesse mérito aí também, aí a gente pode falar sobre isso depois no final. Mas o que a gente vai mexer aqui, o que a gente vai criar é essa comunicação, então, do servidor em Node.js com o MongoDB, na prática, certo? Fazer um overview aqui do código para vocês, essa parte bem simples, tá? Então, eu tenho aqui o meu index, né, que é o ponto de início aqui do meu servidor, e, ó, consigo dar um zoom aqui para facilitar um pouco. E basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando todas as requisições que forem feitas para esse servidor e encaminhando elas para um roteador que está aqui dentro da pasta router, aqui. Main router, aqui, para o nosso roteador via o parâmetro. Que o roteador funciona assim. A gente tem aqui o nosso lidar. Nós dá uma requisição aqui, o cliente buscar o barra, ele vai simplesmente mandar a página principal. Quando mandar o get items, ele vai entrar nessa função aqui. Então, nosso roteador, ele basicamente separa todas essas rotas, né, de tráfego de dados em funções para a gente lidar com elas, certo? Eu vi que alguém abriu o microfone aí. Não, é que eu não sei se foi a internet aqui do SESI, mas travou um pouquinho para todo mundo aqui por uns 10, 20 segundinhos. Você podia só voltar bem pouquinho? Claro. Na verdade, começar do início mesmo, Sober, se puder. Essa parte do que você começou. Não, beleza. Então, vamos lá. Eu falei aqui do código, né, que basicamente o que está acontecendo aqui é que ele está pegando aqui o roteador, né, então qualquer requisição que for feita para esse servidor, ele vai ser lidada com esse roteador, tá? E para quem não tem muita familiaridade com esse conceito de roteador aqui no Node.js, basicamente funciona assim. É feita uma requisição, né, do navegador para o roteador, que é o servidor, e aí, dependendo de qual URL que for, ele vai dividir em mini funções aqui. Então, por exemplo, quando você acessa o Google, google.com/roupas, por exemplo. Então, o roteador ele vai distribuir a função roupas aqui e vai fazer alguma coisa para você, tá? De resumo, é isso. Então, a gente tem aqui separado as funções aqui do nosso roteador, que quando eu coloco a barra, ele manda a página principal. Quando o cliente busca o get items, ele vai buscar os itens. Save items, ele vai salvar os itens, entendeu? Então, são essas operações básicas que a gente tem aqui, que são lidadas aqui no roteador, tá? Que está aqui dentro da pasta router, aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a função de vocês também deve estar assim. Tem aqui o get items, ele vai retornar um JSON vazio, porque por enquanto a gente não está buscando nenhum item do banco de dados, mas a gente vai implementar isso. Salvar o item, tá? Então, a gente tem aqui dois campos. O que são esses campos? Informação 1 e informação 2. Se vocês virem aqui no site, ó, vocês vão ver que a gente tem aqui a informação 1 e a informação 2. Que no nosso primeiro caso aqui é o produto e aqui é a quantidade, certo? Então, a gente está encaminhando isso para esse roteador aqui e a gente vai salvar o dado no banco de dados. Aqui no delete items, a gente vai pegar o que a gente colocou aqui na informação 1 e informação 2 e vai criar uma funçãozinha também para deletar do banco de dados. E o update também, mesma coisa, a gente vai pegar qual item a gente quer atualizar, o novo valor dele, e atualiza aqui, tá? Então, se a gente rodar isso aqui, não sei como que vocês fazem para rodar, eu costumo simplesmente abrir um terminal aqui e dar um node index.js. Ele iniciou aqui e todo mundo é para estar com essa visão aqui, tá? Que é porque não tem nenhum item, porque não está puxando nada, tá? Então, agora eu vou dar um tempo para vocês rodarem, fazerem isso que eu fiz e ver se está tudo ok com a página que está rodando aí, tá? Podem executar aí. Quando todo mundo tiver feito, vocês me avisem.
Pode continuar, Sorbo. Todo mundo abriu Beleza, aqui o todo mundo navegador. rodou, conseguiu acessar aqui o localhost 2.8080, tá nessa página? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Por que tá retornando aqui simplesmente um JSON vazio aqui? Porque a nossa função, ela tá estática, tá? Então, vou abrir aqui de novo em roteadores. A função, ela tá estática no getItems. Então, se eu colocar, por exemplo, nome e Murilo, tá? Vou colocar um negócio padrão aqui. Vou rodar de novo aqui, porque eu atualizei o código. Se eu voltar aqui, pronto. Agora ele já está puxando o nome e com o que eu coloquei lá. Só que a gente não quer fazer isso. A ideia do banco de dados é ficar um negócio dinâmico e salvar em um local específico mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados do banco de dados e enviar aqui como resposta. Peraí, tá só passando uma ambulância aqui. Aí, passou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a parte do servidor do banco de dados agora, tá? Vamos começar do completo zero, então. Eu vou abrir uma nova guia aqui, colocar aqui MongoDB, vou acessar o site deles e vou criar uma conta nova, tá? Eu já vou dar tempo para vocês criarem a conta de vocês também. Então, vou vir aqui, ó, em Get Started. Pronto. Vou dar aqui um sign up com o Google. E vou usar uma conta do Google aqui, acho que é a minha da faculdade mesmo. Aí, como é a primeira vez que eu estou criando a conta, ele vai pedir isso aqui. Vocês podem simplesmente aceitar. Dar aqui um submit. Aí agora ele vai pedir talvez algumas informações aqui. Ou não, já fez aqui. E pronto. A conta aqui está feita. Agora eu vou dar o tempo para vocês criarem a conta de vocês aí também no MongoDB. Então, recapitulando, vocês entram aí no MongoDB, no site, dá lá um Get Started, no Sign Up com o Google, e aí vocês criam a conta de vocês até chegar nessa parte aqui, certo? Se tiverem alguma dúvida aí, que talvez apareça alguma coisa diferente para vocês, vocês avisam. Pode continuar. Todo mundo já criou a conta aqui. Já criaram a conta, já estão nessa parte principal aqui? Sim. Então, beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos começar criando um novo projeto aqui, porque por padrão ele cria aqui um projeto zero, tá? Eu quero só colocar um nome aqui. Então, eu vou dar aqui um New Project, só para a gente separar bem, para quando vocês criarem outras aplicações, vocês dividirem bem. Que ele pergunta o nome do projeto, tá? Vou colocar aula. Vou dar aqui um Next. Aqui não precisa colocar nada, é só se quiser compartilhar com alguém. No caso, não. Criar projeto. E está criado. Podem fazer essa parte também. Pode continuar, por favor. Certo. Todo mundo já criou o projeto aula aqui. Agora, qual que é a ideia, tá? A gente vai criar agora o nosso banco de dados em si e as nossas tabelas e toda essa parte. Então, só para vocês se familiarizarem com alguns termos, eu acho que vocês têm contato com SQL Server, né? Então, vocês sabem como é chamado algumas coisas. Aqui, no Node.js, que ele é um sistema NoSQL, tem algumas diferenças que a gente chama. Então, quando a gente quer criar uma nova instância no SQL, no MongoDB a gente chama de criar uma nova cluster. Então, vocês vão ver que agora a gente vai criar uma cluster, que nada mais é como se fosse uma instância do SQL, tá? Depois da gente criar a cluster, a gente vai criar uma database mesmo, que é a mesma coisa do SQL Server, que você vai lá, nova database, né? Aqui também se chama database, no MongoDB. E por último, o que muda um pouco é que lá no SQL Server, a gente fala que vai criar uma nova tabela. Só que aqui no MongoDB a gente cria uma nova collection, tá?
Então, são só essas coisinhas principais que mudam. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai criar uma cluster. Então, a gente vai vir aqui, ó, no cantinho, vai clicar aqui em Clusters. Ó, já está pedindo para criar uma. Build a cluster aqui. Aí aqui ele vai falar, meu Deus, olha aqui o preço, M10, Flex, que ele vai pagar, mas a gente pode usar a Free, tá? Ela dá 512 MB de armazenamento e é bem suficiente, para falar a verdade para vocês. A gente está rodando o sistema da secretaria do SESI, eu acho que vocês já foram na secretaria lá, né, que vocês tiram a senha. A gente está rodando todo o sistema no MongoDB. Vocês fizeram a documentação do projeto, né? Então, acho que vocês viram como funciona essa parte, né? E tá rodando aqui no Free, tá super de boa. Aqui ele vai colocar duas coisinhas aqui, vocês podem desmarcar isso aqui, tá? Que é para ele colocar data de dados de exemplo, né? Mas não é legal pra gente, pode desmarcar aqui. Aqui o nome da cluster, tá? Então aqui é como se fosse o nome do servidor de vocês. Vocês podem escolher o nome que vocês preferirem, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aula cluster, alguma coisa assim, tá? E aqui o local, pode colocar o que está recomendado aí mesmo. Recomendo colocar da nuvem da AWS, da Amazon. E pode dar aqui um Create Deployment, tá? Podem fazer essa parte também. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Foi bastante coisa que eu informei aí. Até vocês ficarem nessa tela aqui. Tudo certo aqui. Criamos o nosso primeiro cluster. Beleza, então. Aqui talvez esteja um pouquinho diferente para vocês, tá? Algumas informações que podem estar diferentes. Mas aqui vocês vão colocar, sei lá, para colocar o IP de vocês atual, tá? Que é como vocês vão se conectar. Então, ele vai permitir acesso só do IP de vocês. Ou se vocês quiserem acessar de qualquer lugar, vocês podem clicar aqui para permitir o acesso de qualquer local. Eu vou colocar por aqui mesmo, o IP local, adicionar. Beleza? Talvez não apareça para vocês essa etapa aqui, tá? Mas se aparecer, esse é o caso. Aí aqui embaixo, ó, eles vão pedir para vocês criarem um user para vocês acessarem o banco de dados, tá? Então vamos colocar aqui admin de username e de senha admin também. Recomendo vocês colocarem a mesma coisa assim, só para não ficar diferente, a gente conseguir fazer com facilidade. E aí daqui embaixo um create database user. Quando chegarem nessa parte aí me avisem. Pode continuar. Show. Então agora a gente vai escolher um método de conexão, tá? Que a gente vai se conectar. A gente vai estar usando aqui um driver, né? Por exemplo, o Node.js. E aqui embaixo, ó, ele vai mandar isso aqui para mim. Isso aqui é a minha connection string. Vocês veem no SQL, né? Que vocês têm que ter uma connection string para vocês conectarem com o banco de dados. E é isso que ele está dando para a gente aqui, tá? Então eu vou copiar isso aqui. Copiei. Eu vou até salvar num bloco de notas isso aqui que a gente vai mexer nessa connection string depois, tá? Vou deixar salvo aqui. E aí vocês deixam salvo também. Pode dar aqui um dano. Quando chegarem aqui, avisa. Pode seguir. Legal. Então aqui, ó, eu cliquei aqui em cluster aqui de novo no canto para vir nessa aba principal aqui dela. E aí agora, preciso que vocês pensem no que vocês querem colocar como banco de dados aí para vocês criarem, tá? Eu dei o exemplo de produto e quantidade. Eu só peço para vocês que sejam uma string e um int, para facilitar, tá? Então, por exemplo, pode ser jogador de futebol e número de gols, cantor e ranking, alguma coisa assim, entendeu? Da preferência de vocês. Então, escolham isso aí. E aí podem ligar o microfone cada um e falar o que vocês estão pensando em fazer. Ou se tiver sem ideia, quiser fazer produto e quantidade também, podem fazer. Mas aí eu quero saber de vocês, o que vocês vão criar. A gente tá pensando aqui se faz produto quantidade igual você ou se cada um faz um negócio diferente aqui. Pode cada um fazer o que se identificar melhor aí, não vai mudar nada, só vai mudar os campos que vocês vão colocar lá. Onde tiver produto, você coloca tipo nome,
onde tiver quantidade, coloque idade, mas aí vocês decidem, se cada um quiser fazer de um jeito ou quiser fazer produto quantidade também, fiquem à vontade. Eu vou fazer de jogador e número de camisa. Beleza, legal. Uma ideia boa. Eu vou ficar com produto e quantidade mesmo. Produto e quantidade, beleza. Então tá bom. Acho que pode continuar. Então beleza, o pessoal já decidiu aí. Eu vou fazer também com produto e quantidade aqui, só pra gente manter o padrão que tava lá. Então vamos lá. Para eu criar agora, a gente já criou a nossa cluster, tá? Então lembra lá da imagem. A gente já criou a nossa cluster, né, que é a nossa instância do SQL. Agora vamos criar aqui uma base de dados. Então vou voltar aqui. Para eu mexer nos dados aqui da minha cluster, então lembrando que eu cliquei aqui, ó, no canto aqui de novo, para cair nessa etapa aqui, nessa guia, e vou dar aqui um Browse Collections, tá? Que aqui eu consigo administrar todos os dados dela. Cliquei, caiu aqui. O que ele vai falar aqui? Ou para eu carregar dados, né, de exemplo, ou para eu criar o meu próprio dado. Eu quero criar o meu próprio dado. Vou vir aqui, nome da database, posso colocar aqui estoque, tá? Porque eu vou fazer estoque. E o nome da coleção, vou colocar produtos, tá? Então eu quero ter um banco de dados chamado estoque. A coleção vai ser a tabela, tá? Então eu quero uma tabela de produtos, que aí vai ter produto e quantidade, só esses dois campos. Preferências adicionais, nenhuma, e vou dar aqui um criar. Podem fazer esse passo aí também. Quem for fazer, aí o Marco vai fazer com jogador de futebol, né? Então pode colocar aí, sei lá, time, por exemplo. A tabela. Oi. Essas preferências adicionais aqui, na hora que eu vou selecionar, aparece Caped Collection, Time Series Collection, Clustered Index Collection. O que seria cada coisa? Você está selecionando elas? Não selecionei nenhuma, mas se eu clicar aqui no Select de Additional Preference, aparece essas preferências. Uhum. Então, são outras coisas para vocês criarem outro tipo de tabela que já vem com alguns parâmetros que são incrementados automaticamente. Depois eu vou dar um exemplo disso para vocês que vocês fazem no código. Mas como a gente vai fazer toda a parte de salvar dados e ler dados pelo código, então você pode deixar sem nenhuma configuração aí, tá bom? Fechou. Viu? A Nicole mandou avisar aqui que no dela deu algum erro ali na hora de criar a tabela, e aí que é pra esperar um pouquinho. Tá bom, tranquilo. O que apareceu aí, será? Se quiser que eu volto para fazer o passo a passo aqui, aí você tenta fazer de novo. Você está com o microfone aberto. 7 minutos já. O meu deu erro no... Mostra aí, Gabriel. Compartilha minha tela. É que meu não tá funcionando no microfone do meu computador, não sei porquê. Tá. O que apareceu? Que deu um erro inesperado aqui, ó. Ó. Oxe. Agora é outro? Ah, não. O nome tá inválido. Coloca esse. Ai, será que era o meu nome, então? Eu acho que é. Ah, tá. Então tá bom. Estranho, Vai né? esse. É que eu coloquei outro nome, mas tá bom, obrigado. Então, beleza. Obrigado. Nada, imagina. Resolvido aqui, Sorbo. Show. Vamos continuar aqui, então. Então, beleza. A gente já criou aqui o nosso banco de dados, que é o estoque, e a nossa tabela produtos, tá? Então, vamos criar aqui. Quando eu quero adicionar uma nova linha, igual vocês fariam no SQL Server, só clicar lá em nova linha, né? Aqui a gente vai criar um novo documento, tá? Então, documento é como se fosse uma linha. Ele vai dar esse campo aqui pra gente, tá?
e aqui eu coloco a coluna que eu quero. Então, por exemplo, eu vou querer uma chamado produto, e o nome do produto eu vou colocar um nome normal, cereal, tá? Só pra gente testar, cereal. E aqui embaixo, então vou vir aqui no maisinho aqui, ó, adicionar um campo depois de produto, colocar quantidade, tá? Aqui eu vou mexer, porque vai ser um int, tá? Então vou colocar aqui um int 32 mesmo. Aí aqui apareceu o campo, quantidade, vamos colocar que tem 10 cereais, tá? E dou aqui um inserir, insert. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro produto e a quantidade dele aqui, tá? Podem fazer esse passo a passo aí. Ô, Sorbo, Diga. como que faz uma nova linha aqui? Eu escrevi o produto, como é que puxa para ter uma nova linha aqui? Você vai ali naquele maisinho que tem na esquerda, tá? Aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui produto. Tá vendo que apareceu um maisinho aqui ó, na esquerda? Uhum. Você clica nele e dá aqui um adicionar campo embaixo de produto. Valeu. Embaixo aqui, certo? Ô, Sorbo, int 32 ou int 64? Pode colocar 32. O int 64, ele é uma variável que consegue guardar números até maiores. Então, números na casa dos bilhões, trilhões, tá? Mas como a gente não quer um número tão grande, então pode deixar int 32 que é menor, entendeu? É só essa a diferença, mas ambos são de número. A diferença é a quantidade que eles armazenam, até qual valor que eles armazenam. Ah, beleza. Pode continuar, viu? Tá todo mundo ok aqui. Então, beleza. Então, a gente já criou aqui. Pronto, já tá com basicamente tudo funcionando aqui, tudo pronto. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para o nosso código e agora a gente vai ter que puxar esses dados aqui do banco de dados, aqui no nosso roteador, para retornar ele lá na função, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu separei para vocês aqui também no código ó, uma pasta chamada database, que tem aqui um connection, que é o nome aqui do arquivo, que a gente vai mexer nele. Ele está em branco, porque a gente vai criar ele do zero. E também aqui modelos. Pode ver que tem aqui um arquivo chamado tabela.js, entre chaves aqui, colchetes. E o que a gente vai fazer? Aqui onde está o nome da tabela, você vai renomear esse arquivo aqui e vai colocar o nome da tabela de vocês. Então, no caso, ó, vou voltar aqui na minha. A minha tabela é a produtos, tá? O banco de dados é estoque, mas a tabela, que é o que a gente quer colocar aqui, é o produtos. Então, vou escrever exatamente como está aqui. Volto aqui, vou renomear. Produtos, com letra maiúscula também, do mesmo jeito que vocês escreveram lá, tá? Isso aqui é só para ter convenção de código. Quando vocês renomearem aí, dão um ok que a gente já começa a codar essa parte aqui do produtos, então. Pode continuar já. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma biblioteca, tá, do Node.js para vocês acessarem o MongoDB, que é uma biblioteca que a gente chama de Mongoose, é o nome dela, tá? Para vocês instalarem uma biblioteca aqui, vocês podem dar um npm i de install e o nome dela, mongoose, tá? A minha já está instalada, mas eu vou rodar mesmo assim. Ele vai instalar, vai adicionar no pacote aí. Acho que é legal vocês fazerem isso aí também para baixar aí a biblioteca para vocês acessarem, se ainda não tiver no computador de vocês. Então, recapitulando aqui, é o nome do comando. npm, espaço i, espaço, e o nome da biblioteca, que é Mongoose. Pode continuar. Todo mundo baixou aqui já. Show. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui no nosso produtos? Se eu tivesse
20 tabelas, eu teria 20 modelos aqui na minha pasta modelos. Então, teria produtos, poderia ter outras tabelas que eu criasse, estoque, poderia ter qualquer outra tabela. Nomes, usuários, logins. Independente das tabelas que eu tiver no meu banco de dados, eu vou só criando uma abaixo do outro, tá? Só que aqui... Peraí que eu abri o Copilot aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar o modelo do produtos, igual tá lá. Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai só importar a nossa biblioteca lá do Mongoose. Daqui um require. Alguém levantou a mão aí? Viu, o meu deu problema aqui para instalar a biblioteca. O que apareceu? Apareceu um problema aqui. Qual o problema? Eu acho que esse computador aqui não tem um Node, quer ver? Deixa eu ver aqui, rapidão. Pode ser. Não, esse aqui não é não. Esse aqui é aquele de permissão lá. Tenta abrir um CMD aqui, vamos ver se vai. Tenta aí agora. NPM e Mongoose. Deu permissão? Foi, Agora deu certo? deu certo. Obrigado. Vou continuar aqui, então. Qualquer coisinha, galera, pode falar, tá? Então, primeira linha aqui, const Mongoose igual require Mongoose, tá? Que eu tô buscando ele. Dentro do Mongoose, agora, a gente vai importar um esquema, que é o que a gente vai chamar das tabelas aqui. Então, ó, esquema vai ser igual a mongoose.esquema, tá? Esquema com SCHEMA, tá? Que é para eu criar um novo modelo aqui. Aí, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar exatamente da maneira que tá aqui no meu MongoDB. Então, aqui, ó, eu tenho produto e tenho quantidade, tá? O ID aqui a gente ignora porque ele é criado automaticamente, como se fosse a primary key lá do banco de dados do SQL. Então, a gente vai criar aqui um com produtos e um com quantidade, tá? Então, vamos lá. Vou chamar ela de produtos esquema, tá? Vai ser igual a new. Aí, no caso de quem estiver fazendo diferente, vai ser, por exemplo, o nome da sua tabela, tá? Que você colocou. New esquema. Abre e fecha parênteses. E vou abrir e fechar chaves aqui. Certo. Agora, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar exatamente os dados que estão lá na tabela. Então, ó, eu tenho produtos, né? Que é o nome da minha coluna da minha tabela aqui. Na verdade, é produto, não tem o S. Produto. 2 pontos. Qual que é o tipo dele? Então, eu coloco aqui type. É uma string, tá? A gente vê aqui que é uma string que a gente criou. Vou colocar aqui vírgula. E o outro que a gente tem é quantidade. Ele vai ser um int. Então, a gente coloca aqui quantidade, exatamente como tá lá. E aqui no Node, a gente pode chamar o int de simplesmente um number, tá? Porque aí ele pode ser de ponto, né? Pode ser qualquer tipo de número que tem aqui. Certo? Todo mundo tá acompanhando? Chegaram nessa parte aí? Sim, pode continuar. Então, beleza. Agora, simplesmente, eu vou exportar esse esquema que a gente criou aqui. Então, módulo.exports. Eu coloco aqui o nome dele aqui, produtos esquema. Foi, ponto e vírgula. É isso, tá? Tá feito, a gente criou aqui o modelo que a gente vai se comunicar para adicionar lá no banco de dados em nuvem, tá? Viu, isso aí seria como se eu estivesse criando, tipo uma classe em Java, é isso? Isso. Eu não sei se vocês fazem no Java para vocês criarem como se fosse a classe que vai ser referente à tabela. É isso que vocês fazem no Java? Sim, a gente também faz esses modelinhos aí. Então, é basicamente isso, tá criando um modelo lá igual tem no MongoDB, entendeu? Igual tem na sua tabela. Entendi. Tá certinho, é isso aí. Então, beleza, a gente já criou aqui, tá? Já renomeamos aqui também, aqui do lado. Agora, basta a gente se conectar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir aqui o arquivo connections.js, tá? Que ele tá vazio. Mesma coisa. Tá mexendo com o banco de dados? A gente vem aqui. Opa, vamos importar aqui o Mongoose. Então, const Mongoose igual a require
Mongoose. Beleza, importamos ele aqui. E agora, a gente vai importar também o nosso esquema aqui do produtos. Então, vou dar aqui um const produtos esquema. Vai ser igual a... Agora eu vou colocar o URL lá do que a gente pegou. Vai ser igual a require, na verdade. ./models /produtos. Então, a gente está importando ali o arquivo que a gente criou de produtos, que tem as informações da tabela, tá? A gente tem que ter isso aqui porque são as informações da tabela. Então, se tivesse 25 campos lá, a gente tinha que ter os 25 campos aqui, entendeu? Então, estamos aí nessa parte. E agora a gente vai criar uma conexão para esse banco de dados, para essa tabela em específico. Então, eu vou chamar ela aqui. Diga. Posso fazer só uma perguntinha rapidinho? Claro. Você está puxando ali o produtos esquema do outro arquivo, certo? Isso. Você fez isso lá pela última linha do módulo export, certo? Isso, eu estou exportando ele, deixando ele visível aqui. Esse módulo aqui do export tem alguma coisa a ver com Node ou é do JS mesmo? Por exemplo, se eu não estivesse usando Node, eu poderia fazer isso aqui em algum projeto meu? Isso tem em JS. Tá. Entendeu? E é muito utilizado no Node por essa questão de classe assim, entendeu? Você exporta os módulos aqui. Fechou. Obrigado. Tranquilo. Então, vamos lá. Vou criar a conexão aqui. Então, vou chamar de produtos connection, tá? Que é como a gente vai se referir a ela. Então, criei aqui a variável, tá? Let. E agora, vamos criar a conexão em si com o nosso banco de dados. Então, vamos lá. Connection vai ser igual a mongoose.create connection. E aqui, a gente vai colocar a nossa connection string, que a gente pegou lá atrás, tá? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem até essa parte aqui, escreverem essa parte toda. Já está acabando. Pode seguir. Beleza. Vamos lá, então. Aí lembra que vocês pegaram a connection string lá e salvaram um notepad aqui, né? O que a gente tem que mudar aqui? Ela só tem alguns detalhezinhos que são importantes a gente mudar. Então, ó, a URL aqui, ela tem admin, que é o usuário, e aqui tá pedindo pra gente colocar a senha. Então, vamos substituir esse db password, se tiver aí para vocês, e vamos colocar a nossa senha. Lembra que a gente criou admin, admin de usuário, admin de senha. Então, vou colocar admin aqui também, tá? Então, vai ficar admin, admin. Aí, aqui, ó, na parte do net, depois aqui do barra, ele vai pedir qual que é o database, né, a base de dados que a gente está se conectando. Aqui no nosso caso, eu vou voltar aqui, no meu caso, né, é a database do estoque, tá? Então, vou vir aqui, vou escrever exatamente como tá, com a letra maiúscula, estoque, entre a barra e o sinal de interrogação. Perfeito? Todo mundo alinhou aí a connection string? Sim, sim. Viu? Sobre o depois do barra ter o estoque, tipo assim, se eu não tivesse esse estoque, essa URL aí, essa string, ia ser para conectar no meu banco de dados no geral. Como eu tô colocando barra estoque, é só naquela tabela ali, naquela collection. Naquele banco de dados, tá? O seu banco de dados, ele é o estoque. Tá. Entendeu? Entendi. Uhum. Alguém levantou a mão? Viu, você pode repetir a parte do connection? Claro. Então, vamos lá. Aqui na connection string, tá? Aqui para você, ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Vai voltar assim, tá? Vai estar assim, provavelmente. Aí aqui é o usuário, admin, no começo da URL. E aqui 2 pontos, a gente vai colocar aqui, ó, substituir o db password pelo password que a gente colocou lá. Então, a gente setou que ia ser usuário admin e senha admin. Então, a gente vai colocar a senha também admin aqui, tá? Feito isso, depois que você mudar aqui para admin, aqui, ó, depois aqui onde está mongodb.net, vai ter um barra. Entre a barra e o sinal de interrogação, você vai colocar o nome do seu banco de dados. Qual que é o nome do meu banco de dados? Vou voltar aqui, ó, banco de dados estoque, tabela produtos. Então, o nome do banco de dados é estoque, do jeito que está aqui. Vem aqui, substituir,
escreve estoque entre a barra e o sinal de interrogação. Certo? Conseguiu fazer, Júlio? Pode seguir. Consegui sim. Então, agora que a gente tem ela aqui do jeitinho que a gente já alterou, vou copiar ela aqui, tá? Vou voltar para o meu código e vou colocar ela aqui como connection string para criar a conexão. Ficou assim. Beleza? Vamos lá, então. Vamos só criar aqui agora umas mensagens de erro ou de avisando que deu certo a conexão. Vamos colocar aqui connection.on. Então, ó, se tiver um erro, então se tiver um error aqui, a gente vai pegar a mensagem de erro e a gente vai colocar ela aqui no console. Eu vou dar aqui um console.log, erro ao se conectar no DB, e vou colocar a mensagem de erro que apareceu aqui. Erro. Então, essa aqui é a mensagem que vai aparecer, o evento que eu estou criando aqui, tá? Quando tiver um erro, se por um acaso ele não conseguir se conectar. E vou criar uma mensagem aqui também, connection.on, quando ele se conectar. Então, quando a conexão for aberta. Então, quando a conexão for open, estiver aberta, eu simplesmente vou vir aqui e vou também printar aqui no console, colocar aqui que deu certo. Então, conexão estabelecida com o DB. Ponto e vírgula aqui é legal. Certo, aqui eu só criei as mensagens de erro. Então, se aparecer um erro aqui, ele vai printar que deu erro. E se der certo, a conexão abrir, ele vai mostrar que a conexão está funcionando. Beleza por enquanto? Beleza. Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Agora aqui o nosso produtos connection aqui, eu vou falar que ele vai ser igual à nossa connection, que a gente fez aqui, que foi estabelecida, ponto modelo. Então, model, que a gente vai criar aqui, que é bem similar ao que vocês fazem aí. E o que eu preciso aqui de parâmetros? Primeiro, eu coloco o nome da tabela, tá? Então, produtos. Vou colocar aqui o esquema dela, então, produtos esquema, que a gente importou aqui de cima, ó, produtos esquema. E embaixo aqui, o nome dela de novo. Coloquei errado aqui, ó, produtos, vou colocar produtos. Foi. Vocês colocam esses parâmetros aqui. Por que eu preciso repetir 2 vezes o produtos? Porque isso aqui, a segunda parte é exatamente como a tabela tá. E aqui é como ela tem o chamado dela, porque às vezes ele pluraliza automaticamente a tabela. Então, se você colocar só produto aqui e tirar essa última parte aqui, ele vai pluralizar e automaticamente colocá-la como produtos, entendeu? Mas para a gente não ter nenhum erro, a gente vai colocar produtos e produtos. Porque é um padrão do MongoDB aqui, ele pluralizar o nome da tabela quando a gente coloca. Eu não sei se no Java também tem isso. Entendi. Não, eu nunca vi esse caso de deixar no plural. Sim. Mas então, você só coloca aqui, repete o nome da tabela 2 vezes aqui. Certo? E agora, simplesmente, também vamos exportar o módulo aqui. Então, módulo.exports. E vou exportar o nosso produtos connection. Aqui. Acabou. Todo mundo chegou nessa parte? Sim, tudo certinho. Então, beleza. Podemos já rodar isso aqui. E aí, para a gente chamar aqui o connection para ver se a conexão está certinha ou se deu algum problema para estabilizar aqui a conexão, então a gente vai vir aqui no nosso index, né, que é o ponto de entrada, e vamos só chamar ele aqui. Então, require, colocar aqui o database, né, ponto barra, database barra connection. Então, só da gente chamar ele aqui no topo, ele já vai executar o código que está aqui em connection. Show?
Eu executei aqui o código depois de ter feito isso, ó, e deu aqui conexão estabelecida com o banco de dados. O que quer dizer isso? Quer dizer que conectou. Já estamos lá, já está funcionando, está tudo perfeito já. Então, quando Sorbo. vocês terminarem de colocar isso aqui, é para aparecer essa mensagem para vocês. Tem um problema aqui. A rede do SESI barra Sim. o Mongo. E aí, e aí a gente lembrou disso agora. Eu acho que ninguém tá roteando aqui. Tem alguém roteando pro computador? Não, mas Eu o acho- Dani tá sabendo disso. Eu falei com o Dani antes. Mas ele também nos esqueceu, imagina, e a gente esqueceu. Acho que a gente vai ter que ficar um tempinho aqui só pra rotear todos os computadores. Ô, louco, ele não fez isso aí no começo? Pior que não. Vocês conseguem todo mundo rotear aí pro próprio computador? Porque a rede do SESI barra o Mongo, entendeu? Vocês Sim. precisam rotear aí. Vai todo mundo começar a rotear aqui. Beleza, então. Quando todo mundo Talvez- conseguir fazer aparecer a mensagem de sucesso aqui, vocês avisam, tá bom? Fechou. Talvez eu caia da chamada aqui rapidinho. Tá bom. Alô? De boa? Deixa eu ver aqui se vai conectar agora com o roteando. Tá. Enquanto isso aqui, vou só repassar alguns passos que já foram feitos aqui. Então, por exemplo, tá? Naquele caso lá, a gente já criou a tabela. Só que é só para quem, por um acaso, vocês quiserem ver onde está o link da tabela de novo, dá o link para você acessar, Connection String. Vocês podem vir aqui em acesso a database, aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver se fica aqui mesmo. Não, aqui é para você criar um novo usuário. Acho que é aqui em cluster, aqui, connect. Se você der aqui um connect aqui você vem aqui em cluster aqui no canto, dá aqui um connect, vai aparecer aquela aba de novo. Então você vem aqui em drivers e aqui vai aparecer a connection string de novo. Tá? Então se vocês quiserem depois pegar a connection string de novo para fazer alguma coisa, vocês conseguem acessar dessa maneira. Certo? Vamos voltar aqui para onde a gente está. Quando todo mundo conseguir aparecer aquela mensagem lá de conexão estabelecida, vocês avisam, que a gente dá continuidade e já está pronto, já está conectando, é só a gente criar um método para exibir os dados e para salvar. O pessoal tá roteando aqui, o meu foi, mas tem um pessoal aqui que não tá aparecendo a mensagem de conexão. Provavelmente ele tá tentando conectar e não tá indo assim, mesmo roteando. A gente tá vendo aqui o que pode ser. Mesmo roteando? No JS. Entra. Tá bom. Coloca, não, envia. Porque assim, se aparecer aquela mensagem lá que não foi possível conectar, pode ser que a connection string deles esteja errada também, tá? Então, mas não aparece nada. Aí depois ele aparece lá o... Dá Deixa um eu erro ao escrever. conectar o DB depois, né? E qual o erro que tá Vê dando? se depois? você escreveu certo. Calma aí, a gente tá esperando dar o erro aqui, que tá demorando. Tá bom. Vê se tu escreveu certo aí, se você colocou o console. Deu erro? Compartilha sua tela aí com ele. Pode compartilhar. O Marco vai compartilhar a tela dele aqui. Beleza. Nossa, que erro, hein? Peraí, volta lá. O meu tá nesse erro aqui, senhor. Nem eu sei o que aconteceu. Tá, volta lá, vamos ver. OpenCLS, record. Não apareceu nada. Tá. Deixa eu ver a sua connection string, como é que ela tá. Mostra ela pro lado ali.
Você colocou assim, admin, certinho? Pô, pior que tá certinho, hein? Admin. Não, mas lá no Matrix, cadê? Lá no Uhum. você colocou assim, certinho. Não, ela tá certinho, cara. É alguma outra coisa esse erro aí. Qual que é a mensagem que tá dando? Abre o terminal aí. Tá. Tenta jogar isso aí no Google. D81. Estranho. Isso aqui é chat. Chat resolve. Alert number. Mas será que. Tá, não deu erro, mano. Vai lá, vamos ver. Chat resolve. Ele deu. Ô, Sorbo, o meu deu que conectou na porta 80, mas não apareceu a mensagem, sabe? É a Ainda não mesma apareceu? coisa. É a mesma É coisa. a mesma que o meu. coisa? É, aí depois vai aparecer mensagem de erro, parece. Deixa eu ver teu PC aí, Moreno. Aparece aquela mesma mensagem lá? Não apareceu. Apareceu a mesma mensagem. Mesma mensagem que o meu. Vocês não querem garantir que não é Que código? estranho, né? Manda Vocês o estão- código. Vocês estão na rede que estão roteando aí? Sorbo. Eu vou... Você tá me ouvindo, Sorbo? Tá bem baixo. Mas pode falar. Melhorou? Que eu tava falando no microfone dos outros, que burro. Melhorou, agora foi. Eu vou mandar o código aqui que eu fui copiando de você pra ver se não é erro de digitação deles. Que às vezes Tá. alguma letrinha ali, né? Já. Ah, mas esse erro aí deve ser alguma coisa referente à rede. Será que às vezes se o PC dele se conectar nessa rede que você tá roteando do seu celular não vai? Dá pra gente tentar Boa. também. Tenta conectar no meu Wi-Fi aí, os dois. Assim, o nome é Gabs. Ah, na verdade, pera aí, galera, acho que eu tô imaginando o que pode ser o erro aqui. Ó, vê aqui na minha tela. Porque o que vocês fizeram? Quando vocês criaram o banco de dados, vocês criaram para adicionar naquele IP específico, só que vocês trocaram a rede, então trocou o IP também, Isso é lembra? verdade, isso é verdade. Como trocou a rede, então o que vocês podem fazer, ó? Aqui no canto, vocês vêm aqui em Network Access, tá? Aqui no MongoDB, então vem aqui Network Access. Ó, aqui ele tá falando que ele só tá permitindo nesse IP aqui. O de vocês deve estar também permitindo no único IP. Então, o que vocês vão fazer? Adicionar IP address aqui. Ó, permitir acesso de qualquer lugar. Allow access from anywhere. Colocou aqui. Dá um confirmar. Certo? Agora ele vai permitir acesso de qualquer local. Eu acho que é isso, porque vocês trocaram a rede, entendeu? O IP também Eu fiz isso de diferente deles aqui e funcionou. Acho que é isso mesmo. É isso. Então, Aí NPM Windex. Não, Node Index. Mas tem que esperar carregar. isso, mas vocês trocaram aqui já? Sim. Tá, Sim. tá vendo que tá pendente ainda. Daqui a pouco ele sobe aqui a alteração, tá? Sai do meu roteador aí, rapaziada. Eu não Ó, entrei. já subiu aqui no meu. De vocês, daqui a pouco vai subir também. Pode rodar lá que vai. Ah, vai dar certo. agora foi. Então, beleza. Enquanto tá dando certo aí, ó, para vocês verem a questão aqui de novo, tá? Vou recapitular aqui. Tô voltando, tá? Então, vai vir aqui DB password, vocês mudam aqui o password, tá? Então, vou colocar aqui admin. Aqui, ó, depois do net vai ter o barra. Aí vocês colocam entre o barra e o interrogação, vocês colocam o nome do banco de dados. No nosso caso aqui é estoque, com E maiúsculo, que é o nome que tá aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na cluster. Show. Estoque. Então tá, coloquei aqui. Certinho? Todo mundo deu certo agora? Só tem um parceiro aqui que não foi. O Júlio. O que deu aí, Júlio? O que deu aí, Júlio? O que deu, Julião? Deixa eu ver.
É new esquema, abre parênteses, aí. Seta pra cima, aí ele já... Não, dá Ctrl C. Bugou, dá Ctrl C. Ctrl C. Aí só dá seta pra cima aqui, ó, daí ele já aparece o comando. Não foi? Quer compartilhar a tela? Compartilha a tela aí, ô Júlio. Compartilha a tela aí, que ele já resolve rapidão. Deixa eu ver o erro ali. Sobe um pouquinho a mensagem. Produtos esquema não está definido. Sobe. Ó. Const, produto esquema igual ao novo esquema. Qual linha que ele deu erro ali? Na linha 19. Da onde? Na connection, tá? Linha 19. Deixa eu ver o que deu na linha 19 ali. Produto esquema. Ó, você escreveu errado ali em cima. O const na linha 3. Ó, escreveu SC. Faltou o E ali. Isso. Agora tenta rodar aí. Show. Todo mundo tá com essa mensagem aí agora? Conexão estabelecida com o banco de dados? Sim. Então, beleza, galera. Agora é a parte legal. Já está se comunicando com o banco de dados, agora a gente só tem que fazer ele salvar os dados e puxar os dados que tiver lá, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora é uma linha só, a gente resolve. Por isso que eu gosto muito do MongoDB, porque ele é muito simples, muito simples. Então, eu quero ler os arquivos que tem lá, eu dou uma linha. Eu quero salvar, eu uso uma linha também, é muito intuitivo, vocês vão ver agora, tá? Então, posso fechar tudo aqui do banco de dados, já nos conectamos, já está tudo funcionando. O que a gente quer fazer? Bom, a gente sabe aqui que ele está puxando do roteador aqui os dados, certo? Então, a gente vai ter que mexer para vir aqui no roteador. Então, vem aqui em Router. Aqui. Aqui, ó, Get Items. Então, aqui a gente vai buscar os itens que estão lá no nosso banco de dados. Então, o que a gente vai buscar? No meu caso aqui, a gente vai buscar o serial que tem 10. Tá? Então, a gente vem aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma linha só. Então, ó, a gente vai salvar numa variável que a gente vai buscar. Tá? Primeiro, a gente vai importar a nossa conexão, tá? Que é o que a gente criou lá. Então, importar aquele arquivo aqui em cima, ó, const connection igual require. Vamos buscar aquela pasta. Então, colocar ponto barra database barra connection. Viu? Uma pergunta. Daria para usar import aí ou não funcionaria? Então, você está usando o require porque você está com o módulos aqui. Então, quando você usa o módulos, você consegue utilizar ele como um pacote, como um módulo, e aí você usa o require. Se você quiser usar com import, você não pode usar aquele modules.export, entendeu? Você tem que usar de um outro jeito. Entendi. Eu não sei qual que é. Eu sei fazer dessa maneira aqui, entendeu? Entendi. Que é bem prático e bem usual. Beleza, temos a nossa conexão aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos chamar de itens, tá? Então, uma variável const items igual a connection, ponto. Lembra que a gente está exportando lá o produtos connection? Então, produtos connection, ponto, find, e aí ele vai buscar, isso aqui é uma função do MongoDB, o find, tá? Do Mongoose que a gente instalou. O que ele vai pedir? Um predicado aqui. O que é isso aqui? Ele quer que você coloque quais são os parâmetros do que você quer buscar. Como eu quero buscar por tudo, eu vou mandar algo vazio. Então, sem filtros. É como se eu estivesse filtrando os dados que eu quero buscar. Como eu quero pegar tudo sem filtros, eu só vou colocar aqui ponto find. Certo? E aí, o que a gente tem que fazer? Como isso aqui leva um determinado tempo, não é instantâneo,
Então a gente tem que dar aqui um await. Tá. Você dando um await, você espera ele lá buscar os dados e retornar e salvar aqui na variável items. E aí aqui, ao invés de retornar um JSON vazio, eu posso simplesmente retornar o meu items. Certo? Todo mundo chegou nessa parte? Sim, pode continuar. Então, ó, vou fechar aqui e começar de novo, porque eu mudei o código. Então, vou executar de novo aqui. Conexão estabelecida. Busquei aqui. Bom, automaticamente já está buscando o que eu coloquei lá no banco de dados. Serial e 10. Veja se de vocês vai dar certo também. E está buscando o que vocês colocaram aqui como linha. Deu certinho. Certinho, todo mundo? Essa é a parte legal do banco de dados. Já está tudo conectado, é só a gente mexer aqui. Se eu quiser criar um outro aqui, ó, vou vir aqui. Não precisa fazer isso, tá? É só para eu mostrar para vocês aqui. Quero criar agora manualmente aqui um novo produto. Produto, vou colocar arroz, com Z. Aqui embaixo eu coloco quantidade, number também. Vamos falar que a gente tem aqui 50 arrozes, não sei como fala. Inserir. Criei aqui. Automaticamente aqui, ó, ele já está puxando do banco de dados todos os itens. Lembra que eu falei para vocês, eu quero filtrar um item, se eu quiser buscar só cereal. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, aqui eu estou buscando todos. Se eu quiser que eu quero só os produtos que se chamem cereal. Então, vou colocar aqui, ó, como se fosse um where lá do SQL Server, que você coloca find all where o produto é igual a tal, entendeu? Então, vou colocar quando o produto for igual a... Ô, senhor, o meu não puxou. Não puxou? Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver o que rolou. Coloquei o wait. Tá conseguindo ver aí? Tô. Eu acho que a parte do código tá certinha, né? Eu acho. Viu, senhor? O meu também não foi. Tá, peraí. Connection, produtos connections, ponto find, JSON, items. Ele não puxou, ele tá dando algum erro? No terminal, não. Vamos ver. Tenta atualizar a página aí, só por... Você criou algum item lá no seu banco de dados? Criei. Browse collection. Cara, que estranho, hein? Muito. Será que o código tá igualzinho? Volta lá. Deixa eu tentar ver o que pode ser isso aí. Ele tá indo. Get items. A conexão tá que o import tá certo, né? Ali em cima, será que não pode ser isso? Connection required database connection. Não, porque se tivesse dado algum erro, ele não ia nem chegar nisso aí. Vê por... Sorgo, Oi. Eles não têm que dar um npm e express no terminal? Pra baixar o express ou não? Não, porque se já tá rodando, já daria erro aí se eles não tivessem o Express, entendeu? É verdade. Já daria esse erro. O seu tá linkado no banco? Tá rodando no banco? Await, connection, produtos connection, ponto find. Cara, tá igual o meu código aqui. Você adicionou mais uma... Não adicionei nada. Não adicionou nada. Peraí, faz o seguinte, volta lá no seu connection, deixa eu ver um negocinho. Database connection. Connection, produtos, esquema, modelo. É porque se ele não tivesse conectado no banco de dados, ele daria erro. Então ele conectou, a connection string tá certo. Ele tá criando o seu esquema aí. Deixa eu ver como que tá o seu produtos.esquema lá.
Perfeito também. Volta lá no roteador. Cara, parece que tá de boa, mano. Fica estranho. Vê se volta lá no seu navegador. Ali no Aula Mongo. Fala, Mongo. É a aba ali que tava do site. Tá na aba lá. Vê se tá dando algum erro no terminal aí, no console dele. Inspeciona como. Isso. Não, isso aí é erro comum. Cara, não sei porque que você não tá puxando não, hein? Não faço ideia também. Vai ali em Network. Ali do lado do console. Ó, ele tá indo no Get Items. Ele tá fazendo a requisição, só que tá retornando vazio, é isso? É, então. Cara, não sei dizer o que pode ser isso aí. Talvez seja alguma coisa, alguma configuração lá do MongoDB, mas estranho mesmo. O do resto de vocês aí tá funcionando? O meu tá funcionando. Tem alguém aqui que não tá funcionando? O meu tá funcionando também. Tem o do Júlio que não tá pegando. Tá dando algum erro aí, Júlio? Tá dando erro ou só não tá aparecendo nada também? O meu tá dando um erro aqui também. Só que tá dando um erro no console direto do site. Qual erro, Nicolas? Compartilha a tela aqui. O meu tava dando problema aqui, eu tava tentando arrumar. Tá bom. Não foi? Tá bem, Matheus? Tô. Tá rodando o seu código lá? Aham. Deixa eu inserir. Então é isso, campeão. Não tava rodando. Agora tá. Eu deixei estar. Valeu aí. Show. Ô, Marco, tudo bem se a gente dá continuidade assim, porque o seu eu não sei o que pode ser, cara. Parece que você fez tudo certinho, mas deve ser alguma, sei lá, alguma conexão aí que tá errada. Tudo bem se a gente der continuidade, assim, você acompanhando? Fique em paz, senhor. Tô acompanhando aqui. Depois, qualquer coisa, você manda uma mensagem pra mim, a gente tenta ver certinho o que tá pegando aí. Beleza? Porque a gente tá com pouco tempo aqui, falta só algumas coisinhas também. Então, beleza, a gente já tá conseguindo ler os dados aqui, tá? E se eu quiser adicionar os dados aqui? Vamos lá, vou mostrar pra vocês que é muito simples também, tá? Então, aqui, ó, Save Items, tá? Vou salvar novos itens aqui no banco de dados. O que eu vou fazer? Tá aqui um connection, tá? Ponto produtos connection, mesmo começo daqui, tá? E ao invés de um find, a gente vai dar um, adivinha? Create. Simples assim. E aí eu quero adicionar. O que eu quero? Eu quero adicionar um novo item, né? Colocar o produto dele e colocar a quantidade. Então aqui coloco também dessa maneira. Eu posso colocar como produto, eu quero o que eu estiver recebendo do parâmetro aqui de informação 1. Vou colocar produto, info 1. E como quantidade, eu quero o que eu estiver recebendo aqui do info 2. Coloquei aqui. É isso. E aqui eu também dou um await, tá? Porque eu vou também ir lá, salvar os itens, depois voltar. Então tem que esperar essa função acontecer para depois eu retornar aqui. Todo mundo comigo nessa parte aqui? Sim, pode continuar. Vamos testar então. Vou iniciar aqui de novo, node.index.js. Legal. Vamos vir aqui, vamos colocar... eu acho que aqui eu esqueci de mudar essa parte. Ó. Eu estou buscando só por serial, por isso que não está aparecendo mais todos. Deixa eu voltar aqui igual estava. Foi. Beleza, aparecendo todos aqui. Quero criar agora, colocar
café. Vou colocar que tem 12 café aqui. Salvar. Já salvou aqui. Veja se de vocês está funcionando também. Aqui deu certo, Sorbo. Deu certo? Que bom. Quando for todo mundo aí, vocês me avisam que a gente vai pro... Só falta agora o update, o delete, e é isso. São ambos muito simples também. Pra mim foi aqui também. Então, beleza, galera. Ó, e vocês podem ver que automaticamente ele já atualiza aqui também no seu MongoDB. Então, vou dar aqui um refresh, ó. Vamos ver, agora é para ter o café também. Ó, café e 12 aqui. Então, legal. Tá funcionando tranquilamente essa parte aqui também. Vocês podem até perguntar o que esse negócio V aqui, 0 que ele tá criando. Isso aqui é um controle de versão do Mongoose, que é o pacote que a gente está utilizando, tá? Que a gente poderia simplesmente sumir com isso aqui, colocando um parâmetro lá na nossa criação do nosso esquema lá. Mas, como a gente está fazendo algo mais simples aqui, então deixa com esse valor aqui mesmo, que é só um controle de versão dele, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui. Já estamos buscando os itens, já estamos salvando os itens. Vamos deletar eles agora. Então, você já deve imaginar como vai ser o começo, né? Connection.produtos connection. E agora adivinha o que a gente vai escrever aqui? Delete. Simplesmente colocar aqui um delete e ele vai funcionar. Só que o que a gente quer deletar? A gente quer deletar um único arquivo. Ô, Sorbo, tá tudo certo aí? A gente não tá te ouvindo. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, sim. Eu acho que ele deu algum problema aqui. Eu tava falando, mas vamos lá então. Até onde vocês ouviram? Até o delete. Beleza, então a gente vai criar agora a função de delete, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu escrevi delete one, porque a gente quer deletar um único arquivo aqui, um único documento, uma única linha. Por que eu coloquei o delete one? Porque se eu quisesse deletar várias linhas, que tivessem, por exemplo, quantidade 10, eu quero deletar todas que têm quantidade 10. Eu posso colocar delete many, ele vai deletar vários, entendeu? Mas como eu quero deletar só um, delete one, e aqui o filtro, eu vou só copiar o mesmo filtro que está aqui, tá? Eu quero deletar onde produto for igual a informação 1 e quantidade for igual a informação 2. E aqui, como vocês devem imaginar também, como é uma função que ela tem que executar e a gente tem que aguardar, vou dar aqui um await para essa função de delete one. Certo? Todo mundo comigo? Sim. Então, beleza, vamos rodar o código de novo aqui, como eu alterei ele. Vamos ver se agora a função de deletar também está funcionando. Eu quero deletar o café. Então, eu quero deletar o café, o qual tem 12. Café com 12 aqui. Vou dar aqui um deletar. Apaguei do banco de dados. Simples assim. Veja se de vocês funciona também. Tudo certo, Sorbo. Beleza? Então agora vamos para a última parte, que é a parte de update. Então eu quero atualizar a quantidade de um item. Eu vou vir aqui em update items. Também mesma coisa, olha só como é simples. Vou dar aqui um connection.produtos connection. Agora adivinha, em vez de delete one, vou dar um update one. Simples assim. O que eu quero fazer o update? Quero fazer o update do produto, né? Qual produto? O que está sendo passado pelo info1 e o que eu quero atualizar. Então, vou colocar vírgula, depois do filtro. Eu quero atualizar a quantidade. Quero que ela seja igual agora ao info2 que eu estou adicionando lá.
Simples assim. Também aqui o await, porque a gente tem que esperar essa função ser executada. Para todo mundo chegar aí e dar um toque. Vocês estão aí? Viu? Oi. Sobre ali no update one, eu preciso pôr cada parâmetro ali numa chave diferente dos outros ali? Então, é porque aqui você quer procurar onde o produto é igual a info e você quer substituir a quantidade por info 2. Então, por isso que a gente colocou diferente, entendeu? Porque a primeira chave, você coloca qual produto você quer alterar. Então, eu quero alterar o produto que seja igual a info 2. Beleza, na segunda chave, você coloca qual valor que você quer alterar. Então, quantidade, eu quero alterar para o novo valor de quantidade que eu vou passar aqui em info 2. Entendeu? Entendi. E aí, se eu quiser, por exemplo, se tivesse preço, vamos dizer assim, e eu quisesse procurar um produto, só que com um preço específico, eu colocaria na primeira chave ali, vírgula, dentro da primeira chave? Isso. Então, eu quero o produto, sei lá, sabonete, o sabonete que tenha preço 10. Então, eu coloco vírgula, preço, igual a 10. Ou igual ao que você estiver procurando. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu quero mudar a quantidade e quero mudar também a cor. Vírgula, cor, azul, por exemplo. Então, eu quero aqui, ó, buscar o produto e colocar uma nova cor para ele. Mas como a gente nem tem esse campo na tabela, então não vamos mexer nisso aqui. Só se a gente tivesse o campo mesmo, entendeu? Quando todo mundo chegar aqui nessa parte, avisa que a gente continua. Pode seguir. Então, de novo aqui, eu vou fechar aqui, executar de novo, porque eu fiz alteração no código. Voltei. Vamos lá. Colocar um novo item aqui, vamos ver se está tudo funcionando. Colocar agora leite. Tem 10 leite aqui, salvar. Foi. Quero atualizar, tem 10. Agora quero colocar, que são 20 leites. Daqui a atualizar. Mudou para 20. Quero deletar o leite que tem 20. Deletar. Deletei ele. Veja se de vocês está funcionando aí a parte de update também. Tá sim. Deu algum erro aí, rapaziada? O meu funcionou de boa. Show. Todo mundo aqui funcionou de boa. Então, beleza. Então, parabéns, vocês criaram o primeiro projeto de vocês com o MongoDB, dessa maneira, com integração. E esse foi todo o passo a passo para vocês fazerem, tá? Então, vocês viram que depois que a gente faz toda aquela parte de conexão lá, que é criar a tabela, que é você colocar connection string, para você criar um produto é muito simples. Em uma linha eu crio, em uma linha eu leio também o produto, deleto também em uma linha, faço update nele também em uma única linha. Isso aqui você pode colocar, usar no seu código, implementar da lógica que vocês quiserem, entendeu? Aí eu espero que vocês guardem esse arquivo que vocês fizeram aí, para servir de exemplo para vocês quando vocês quiserem fazer algum outro código aí no MongoDB, uma integração com o banco de dados, você já tem um começo aí de como fazer, que a gente tem um exemplo de produtos, mas poderia ser de qualquer outra coisa, e aí você já sabe mais ou menos como fazer. Se eu quisesse, ó, colocar uma outra tabela aqui, simplesmente eu vou manter tudo que já está aqui, quero colocar, por exemplo, produtos e login, colocar aqui login connection, coloco aqui login e login, por exemplo, e aqui o login esquema. E aqui vocês teriam a nova tabela de vocês, tá? Implementado. Então, assim, eu acho que esse arquivo aqui, eu sempre uso ele, uso pessoal mesmo, quando eu quero fazer um novo projeto, eu utilizo esse arquivo aqui porque ele é o ponto de começo, assim, o start point para vocês fazerem qualquer integração, assim, com o MongoDB de uma maneira bem facilitada. Espero que tenha ajudado vocês, que sane algumas dúvidas aí que vocês têm. E é isso, obrigado aí pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, fazer um bate-papo aí, tamo aí, galera. É isso aí, obrigado. E a gente que agradece por estar disponibilizando seu tempo aí pra gente tirar algumas dúvidas do Mongo e aprender também. Imagina, cara, isso aí é útil pra caramba.
quando eu migrei do SQL para MongoDB, minha vida foi melhor. Ajuda demais. Então, espero que facilite aí para vocês. Salvem esse arquivo aí. E agora você já tem um start point aí.